Quero começar essa manhã louvando a Deus, mandando à igreja primeiro um abraço de minha família, que estaria aqui comigo, Juliana, minha esposa e meu pequeno Miguel de 5 anos. Mas Miguelzinho, essa época do ano, vocês sabem, né? Essa noite teve uma febrezinha lá, ficou acordando, e aí a gente preferiu deixá-lo em casa com a Ju. E também mandar um abraço de minha igreja, primeira igreja batista do Alto da Boa Vista. Liberaram o pastor hoje para estar aqui, gente. Que coisa boa, né? Uns liberaram feliz, outros fizeram assim, pastor. Mas é bom demais a gente estar aqui juntos. Eu fico feliz porque a igreja de vocês é marcada pela alegria, não é? Gente, que igreja alegre! Que coisa boa estar aqui dentro. A gente já chega aqui feliz, não é isso? Desde a hora que a gente é recepcionado ali atrás, a hora que a gente entra nos louvores, a alegria continua no coração. Você sai daqui sorrindo para ir para casa, não sabe? É mesmo? Vem sorrindo para a igreja também, não vem? Amém. Essa alegria chega lá no Alto da Boa Vista, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos partilhar da palavra de Deus hoje? Esse é o nosso tema. Hebreus 11:7 é o nosso texto base, falando de Noé, trabalhando pela preservação da família. Temos famílias aqui? Quem está com mais de um da mesma família que levanta a mão? Mais de um, se você tem mais de um, que 2 já é família, né, irmãos? Mais de um. Tá bom. Quem está sozinho aqui? Sua família está em casa. Sozinho não, está com Deus, né? Mas a família está em casa. Amém também. Amém. Uma família crente? Amém. Não? Amém. Então vamos orar. Isso? Vamos orar, que Deus faz milagres o tempo todo. Amém. Deus faz milagres o tempo todo. Da minha casa foi a primeira a me converter. Hoje toda a minha família está na igreja. Tem familiar fora da casa do Senhor. Lá de Friburgo, essa geração foi a geração que Deus falou a minha família poderosamente, gente. Glória ao Senhor. Queria convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 1. Juízes 1, vamos ler a partir do verso 11. Quem achou diz amém. Quem não achou diz me espera. Vou esperar, irmãos. Esperarei vocês. Saúde. Amém ou me espera? Amém? Amém. Vamos. Já está ali. Eu vou ler nessa versão. Eu vou ler na versão que está no Datashow, então, tá bom? Vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de pastor Wagner e de sua esposa. Deus, renove-os poderosamente, Senhor, na liderança desta casa, Deus. Que o Senhor abençoe também os outros pastores que tenham auxiliado a Deus. Faz essa casa um celeiro de obreiros, Senhor, e um local de crescimento da Tua palavra, Deus. Que pessoas neste lugar possam encontrar o Senhor e transformar as suas vidas, Deus. Que nós que já estamos aqui dentro, Pai, possamos sair transformados pelo Teu poder. Senhor Deus, com essa igreja, fala nesse momento aos nossos corações, através da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos de 11 ao 15. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era outrora o nome de Debir Kiriat-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou a Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do jumento, e Calebe lhe disse: o que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também as fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém, somente até aí.
Agora o irmão, que é um estudioso da palavra, parou e se perguntou assim: gente, a preservação da família. O pastor leu um texto de Juízes falando de uma terra e de uma guerra. O que aconteceu, né? Eu estou no culto certo? Vamos chegar lá, irmãos. Bom, tenham paz no coração. Olha só, para a gente ler Juízes, a gente precisa lembrar um pouquinho da história do povo de Israel, principalmente da história que vem com Josué. Vamos lá, povo de Israel, Moisés, libertador usado por Deus, sai do Egito para onde? Rapaz, teve uma EBD tão boa do pastor Samuel, é isso? Amém. Não acredito, o povo aqui sabe de Bíblia, vamos lá. Para onde que o povo de Israel está indo? Terra prometida, Canaã, glória a Deus. Quando o povo chega lá, na beira da terra prometida, ante o rio, Deus fala assim: olha, por conta dos pecados que vocês cometeram, por conta das adorações de vocês, os únicos desta geração que vão entrar na terra prometida serão Josué e Caleb. Somente vocês dois. Todos os outros morrerão antes de atravessar o Jordão, antes de entrar na terra prometida. Amém? Pronto, lembramos a história. Então, Josué é consagrado líder depois de Moisés. Josué unifica o povo num povo único, militar, o povo de Israel, e ele conquista grande parte da terra. Quero lembrar aos irmãos o capítulo 1 e o capítulo 23 de Josué, que explicam para a gente qual é a intenção de Deus. O capítulo 1 de Josué diz: olha, a terra que você vai conquistar é toda Canaã. Para você conquistar Canaã, então somente creia em mim. Tem aquele texto famoso ali no capítulo 1 que diz: olha, escreva a tua palavra no meu, escreva a minha palavra no teu coração, recite ela de dia e de noite, tenha a minha palavra contigo e eu darei a terra a vocês. Deus está falando com Josué claramente: quem vai dar a terra sou eu. Quem vai fazer sou eu. Então somente ser forte e corajoso. E vai, porque eu, seu Deus, estarei contigo por onde quer que fores. Amém. No final de Josué, grande parte da terra está conquistada. Josué então divide a terra em cada uma das tribos de Israel. Ele divide a terra entre as tribos. Ele diz assim: bom, agora Deus tem outra instrução para vocês. Eu vou morrer. Josué está organizando a casa. Quem aqui já está organizando a casa? Não, ninguém. Josué está organizando a casa e ele diz: olha, eu vou morrer, mas eu quero dizer para vocês que a divisão das tribos será essa, e cada uma dessas tribos tem a função de conquistar o restante da terra que Deus deu. Deus deu a terra, e cada uma dessas tribos agora tem a função de conquistar o restante da terra. Amém? Pronto. A primeira tribo que deveria fazer isso seria a tribo de Judá. A tribo de Judá era a primeira tribo que deveria conquistar a terra. Mas, terminando essa introdução, Deus dá uma instrução clara ao povo: vocês precisam tomar posse da terra. Quem está dando a terra sou eu. Mas vocês não podem se contaminar com os povos dessa terra. Vocês não devem estar com os povos dessa terra. Vocês não devem adorar os deuses deles. Vocês não devem dar as suas filhas e seus filhos em casamento aos povos dessa terra. Vocês não devem manter os povos dessa terra no meio de vocês. Não, não façam isso, porque senão eles serão pedra de tropeço para vocês. Se vocês mantiverem esses povos no meio de vocês, eles serão como pedra de tropeço. E vocês tropeçarão. É isso mesmo? Amém? Estão me ouvindo bem então, né? Então tá. E vocês tropeçarão. E vocês cairão. E vocês serão feridos. Por quê? Porque vocês estão desobedecendo a lei do Senhor. Então a instrução de Josué foi simples: irmãos, estou indo, conquistem o restante da terra. Conquistem o restante da terra. E depois de conquistar o restante da terra, vocês devem não se contaminar com esses povos.
Agora começamos então o livro de Juízes. Irmãos, o livro de quem já leu Juízes aqui? Vou ler a Bíblia. Se você quer começar a ler a Bíblia hoje, não comece com Juízes, tá, irmão? Por favor. Juízes é um livro da desistência. Você vai lendo a Bíblia, você chega em Juízes, você desiste. Você fala assim, você não está entendendo nada do que está dizendo aqui. É um pecador maior que outro pecador, é um pecador libertando o povo. Juízes não tem pouquíssimos bons exemplos. Os próprios juízes são grandes pecadores. Eu já ouvi alguns pastores perguntarem assim, mas por que cargas d'água Juízes está na Bíblia, gente? Porque Juízes tem uns exemplos terríveis. Mas é porque Juízes não está falando de um exemplo de um ser humano. Juízes fala para a gente o exemplo de um Deus misericordioso que lida com pecadores. Aleluia. Obrigado. O exemplo de um Deus santo que está cuidando de pecadores. O exemplo de um Deus maravilhoso que usa nós, pecadores, para fazer maravilhas na sua presença. Porque santo é Deus, misericordioso é Deus, amoroso é Deus. Nós somos apenas usados por Ele. Amém? Pois bem. Juízes vai passar para nós, então, uma cisma de que o povo adora a Deus, está perto de Deus e Deus abençoa. E aí o povo se afasta de Deus e Deus não abençoa. E esse povo é dominado, é oprimido, é libertado, é dominado, é oprimido, é libertado, é dominado, é oprimido, é libertado. Tudo por quê? Porque eles não ouviram as palavras de Josué. Adorai apenas ao Deus, ao nosso Deus. Servir somente a Ele, escrever a palavra dEle no seu coração. Não se contaminem com esses povos. Mas no início desse texto, nós acabamos de ler a história de uma família que desponta. É como se o autor de Juízes ele quisesse falar assim, olha, essa família aqui é a família de exemplo. Se todo Israel seguisse e fizesse como essa família que fez, a resposta seria diferente. Deus seria maravilhoso. Deus estaria no meio do povo. A gente veria os milagres. E essa família é a família de Caleb. Mais uma vez, Caleb. É interessante que Caleb, e agora eu quero falar para vocês, é importante que nós entendamos isso. Caleb, irmãos, ele está tendo uma atitude corajosa demais. Sabe por quê? As tribos se dividiram. O exército que antes era desse tamanho, agora é... Não é isso? O povo de Juízes conta que os outros povos eram mais numerosos do que as tribos. Os povos que deveriam ser conquistados em volta de Judá, eles eram mais numerosos. Você vai atacar um povo mais numeroso que você? Não. Imagina agora, está numa guerra, Brasil contra Estados Unidos. Você vai estar lá na linha de frente, meu irmão? Vai, aqueles drones automáticos lá, né? E a gente com o teco-teco da... Você vai estar lá, meu irmão? Não vai. Por quê? Porque o bom senso manda não fazer isso. É uma questão de bom senso, irmãos. A gente agora, hoje em dia, era economicamente melhor para o povo de Israel, para os povos que eram menores, que eram mais fracos, transformá-los em escravos, fazê-los de mão de obra, fazê-los para gerar recursos. O bom senso não dava isso, irmãos. Mas a ordem do Senhor tinha sido o quê? Não se contaminem. Expulsem da terra. Os fatores externos eram terríveis, irmãos. Os povos ao redor eram mais fortes. Eles tinham maior tecnologia. Eles tinham se preparado durante anos para lutar contra o Israel unificado. E agora Israel está dividido em tribos. O exército deles é pequeno. O bom senso manda a gente ficar quieto. Vamos agora fortificar aquilo que nós já construímos. Não vamos conquistar mais nada. O bom senso manda que a gente se recolha agora a terra que nós já temos, aquilo que já nos foi dado, e que a gente fique parado ali. É isso que o bom senso manda.
Primeira coisa que a gente vai aprender hoje. Diante dos desafios externos da nossa família, a gente precisa ser firme. Caleb estava dando uma ordem de guerra. Nós vamos falar mais sobre essa ordem. Caleb estava obedecendo ao Senhor. Caleb estava falando, eu vou guerrear. Mesmo que o bom senso mande eu ficar quieto. Mesmo o povo de Kiriat Sefer sendo maior. Mesmo os desafios externos sendo grandes. Eu vou nessa batalha. Caleb, ele não se aquieta. Ele não se acovarda diante dos desafios externos. Ele é firme. Como a gente tem se comportado diante da nossa família? Os desafios externos chegam para nós e nós nos aquietamos. As perguntas difíceis batem à nossa porta e nós nos calamos. Os nossos filhos nos perguntam se é certo ou errado e nós damos respostas baseadas no bom senso. Nós damos respostas baseadas naquilo que é politicamente correto. Igreja, você quer preservar a sua família? Sempre saiba disso. O seu Deus não é politicamente correto. O seu Deus não é baseado em bom senso. Ele é baseado em amor e justiça. Ele é santo. E ele não se contamina com o pecado. O povo de Israel é um povo de meias verdades. É um povo de um meio discipulado. É um povo manco. Mas essa família não. Essa família, diante dos desafios, diante de ver que aqueles que eram seus opressores agora são maiores e os condenam, eles permanecem firmes. Quando nossos filhos chegarem em casas com ideias deturpadas sobre este mundo, porque este mundo é maior que a nossa igreja, nós precisamos continuar firmes. Quando no nosso trabalho os nossos amigos colocarem na nossa cabeça ideias deturpadas sobre uma família, sobre um relacionamento matrimonial, nós temos que continuar firmes, porque a nossa vida não é baseada no bom senso, a nossa vida não é baseada no achismo dos outros, a nossa vida não é baseada em quantos seguidores aquela ideia tem, a nossa vida é baseada na palavra de Deus, e sobre a palavra de Deus ficaremos firmes. Só que Caleb, ele faz uma ação prática. Vamos lá. Diácono Ulisses, fique de pé. Sua filha, qual o nome? Maria Clara, fique de pé. Pronto. Nunca mais chama esse pastor. Wagner, pelo amor de Deus, me fez ficar de pé na igreja. Nunca mais. Vamos lá. Temos outra jovem aqui, entre 15 e 20 anos, com o pai presente. Tem? Qual o seu nome, filha? Isabela, fique de pé, por favor, Isabela. Cadê seu pai? Fique de pé, pastor Samuel. Bênção de Deus. Mais alguma jovem com pai? Ou mãe? Mais alguma jovem entre 15 e 20 anos? 15 e 20. Amém. Qual é o seu nome, filha? Maria Clara. Cadê o pai ou a mãe dessa criança? Amém. Glória a Deus. Que bênção. Vocês três, tá? Vocês três. Agora levanta para mim só os meninos jovens da igreja entre 15 e 20 anos. Os meninos. Não. Amém, que bênção. Pais e mães, olhem para a cara desses meninos que estão ao lado de vocês. Olhem bem para a expressão no rosto deles. Você está vendo? Que bênção, que bênção. Caleb está dizendo, fiquem de pé mais um pouco, tá? Vocês vão passar vergonha. Caleb está dizendo assim: eu darei a minha filha por esposa àquele que conquistar Kiriat Sefer. Meu jovem, você conquista ou não conquista? Não me responda, pode sentar. Não quero arranjar briga na igreja, pode sentar. Irmãos, a atitude de Caleb é uma atitude prática. Deus instruiu ao povo: tome posse da terra. Tome posse da terra. Não se misture aos outros deuses. Tome posse da terra. Sabe o que Caleb faz? Caleb faz assim: aquilo que eu tenho de mais precioso, aquilo que eu tenho de mais importante, que é a minha filha,
eu vou dar ela em casamento para o crente que conquistar e cumprir a palavra do Senhor. Você quer ter uma família, pai e mãe, preservada pelo Senhor? Dê o de mais precioso na sua vida para Ele. Viva o evangelho prático, não de palavras, mas de ações verdadeiras. É isso, pastor Samuel. Quando esse incircunciso ao seu lado, que aceitou o Senhor Jesus, falar assim: pastor, é a hora, pastor. Você fala: amém. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque para a gente preservar a nossa família, a gente precisa viver o evangelho na prática, na nossa vida. Caleb está dando uma instrução poderosa para o povo. Caleb está mostrando uma família poderosa para o povo de Israel, uma família modelo para o povo de Israel. Se todos os pais de Israel falassem assim: eu vou definir o futuro da minha filha mediante a vontade do Senhor, Israel seria diferente. Se todos os pais e mães dessa igreja falassem assim: eu vou definir o futuro da minha filha e do meu filho baseado na palavra do Senhor, essa igreja será diferente, a nossa família será diferente, porque ela será propriedade do Senhor. Os desafios externos são muitos. Precisamos ser filhos. Nós não podemos vir aqui ouvir o pastor Wagner domingo após domingo e continuar vivendo o evangelho de palavras, irmãos. O nosso evangelho precisa entrar na nossa casa. O nosso evangelho precisa fazer a gente escolher o marido. Escolher o marido não que é filho que escolhe, mas abençoar o marido da nossa filha. O evangelho precisa fazer a gente decidir qual emprego que a gente vai assumir. O evangelho precisa fazer eu decidir praticamente como é que eu vou na padaria, como é que eu vou falar com aquele irmão que está lá, como é que eu vou abençoar aquele que está perto de mim. O evangelho precisa fazer e moldar o meu comportamento na minha escola e na minha faculdade, porque as pessoas que estiverem lá precisam me ver diferente. O evangelho precisa fazer a minha honestidade ser vista dentro da minha empresa, do meu emprego, do meu imposto. Se o evangelho não for prático dentro da minha casa, a minha casa não servirá ao Senhor. E o que nós aprendemos em Juízes é que em casa aqui não serve a Deus. Ore e destrói. Mas tem uma coisa abençoada nesse texto, gente. Que coisa maravilhosa. Vamos seguir aqui. Passa para mim lá na parte de Axabet, que é o verso 14 ou 13. E sucedeu que indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu no jumento, e Caleb lhe disse: o que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também as fontes de água. A primeira vez, talvez, que a gente lê esse texto, a gente pode olhar e falar assim: gente, mas que menina ousada! Vai do casamento, fez o marido pedir a terra, agora está pedindo a água também. Vamos entender melhor. O que a Água está dizendo? Como que se conquista uma terra, irmãos, na época de Israel, na época dos juízes? Sabe como? Plantando. Quando você ara a terra, quando você planta, você tem alimento. Alimento sustenta pessoas, pessoas protegem a terra. Alimento traz metais preciosos e esses metais sustentam o exército. É alimentando o povo que a gente tem o sustento da terra. Axa é filha do seu pai. Vem, Ulisses, você vai poder dizer isso um dia. Samuel, ela é filha do seu pai, sabe por quê? Porque Axa vê aquilo que Samuel está fazendo. Vê aquilo que Caleb está fazendo. E Axa toma uma posição diante do povo. Axa, quando ela pega esse poço ao pai, ela não está sendo prepotente, ela está dizendo assim: pai, eu acredito no seu Deus, eu acredito que ele mandou nós dominarmos essa terra, então me dê água porque eu quero plantar, porque aqui terá defesas, porque aqui terá fortalezas, porque aqui o nome do Senhor será exaltado e elevado. Você quer aprender uma atitude preciosa para você preservar a sua casa? Você vai fazer o que eu fizer agora, amém? Todos preparados, todos prestando atenção. Todo mundo. Vamos lá. Todo mundo, 1, 2, 3, levante seu dedo indicador. Ótimo.
são todos pecadores. Eu falei indicador. Alguns conseguiram. A maioria não. Boa, irmã, qual é o seu nome? Débora, por quê? Porque as nossas atitudes têm mais valor que as nossas palavras. Você quer preservar a sua família? Pai, mãe, aprenda uma lição hoje. Tem sempre alguém olhando. Fala assim, tem sempre alguém olhando. Os seus filhos não crescerão baseados nas suas palavras. Eles não obedecerão baseados naquilo que vocês falam. Glória a Deus. Eles crescerão e formarão uma família abençoada como a de vocês, por aquilo que vocês fazem. Se vocês louvam ao Senhor na igreja, mas dentro de casa têm brigado com as suas esposas e com os seus maridos, consertem-se perante o Senhor, porque os seus filhos estão vendo. Eles estão vendo. Tem sempre alguém olhando. Tem sempre alguém olhando, irmãos. Nós precisamos ser firmes diante dos desafios externos. Nós precisamos viver um evangelho de ação e de prática para preservar as nossas famílias. Mas nós precisamos ter um testemunho constante. Filhos, prestem atenção no pastor. Não há presente melhor que vocês possam dar para o pai e para a mãe de vocês, que vocês tenham salvação em Cristo Jesus. Muito melhor do que a primeira palavra que vocês falaram deles é a boca que confessa a Cristo. Muito melhor do que os primeiros passos são as mãos que se levantam ao Senhor. Esse é o maior presente que vocês podem dar para os pais de vocês. Saibam disso. O que é que eu vou comprar no Dia das Mães? Entregue a sua vida ao Senhor todos os dias. Dá um presente Dia das Mães também, né? Um desenho, não precisa comprar. Amém. Mas, irmãos, pais, eles estão vendo. Eles estão vendo muito mais do que eu vi. Como eu já recebi pais e mães falando, pastor, meu filho está perdido. Eu tanto falei, tanto falei. E eu pergunto para você, mas o quanto você fez? Qual era a sua alegria para estar na casa de Deus? Qual era a tua constância na igreja? Qual era a tua vida de oferta e dízimo diante do Senhor, mostrando tudo que tem na tua casa? Eles estão vendo. E eles são sagazes. A expressão é essa mesmo. O menino de 5 anos, às vezes, está vendo desenho intertido. Eu e a mãe estamos conversando. De repente, eu falo a palavra chocolate e ele diz, eu quero. Eu fico impressionado, eu falo, rapaz, você não estava vendo desenho? A percepção é uma coisa incrível. Tem sempre alguém olhando. Quer preservar a sua família, irmãos? Seja firme diante dos desafios externos. Viva uma vida prática. Um evangelho prático, que toma as suas escolhas pelo Senhor e tem um testemunho constante. Porque Águisa fez uma coisa maravilhosa. Águisa falou assim, pai, eu vou viver uma vida igual ao do Senhor. Pai, eu vou seguir o teu exemplo. Você, naquela época os pais ficavam em casamento, hoje vocês foram abençoados, mas vocês são liberados disso aí. Você me deu, você me entregou as mãos de um homem do Senhor, e eu quero viver a minha vida como uma mulher do Senhor agora. Eu escolho a minha faculdade baseado naquilo que Deus quer. Eu escolho, falando para vocês, meu marido baseado naquilo que Deus quer. Eu escolho os meus amigos baseado naquilo que Deus quer. Não do meu querer, não da minha vontade, porque eu vi com os meus olhos o testemunho de meu pai. E eu sei que Deus foi poderoso em sua vida. Por fim, irmãos, terminando. O texto termina, volta para mim. E Caleb lhes deu as fontes superiores e as fontes inferiores.
Irmãos, invistam no caminho do Senhor. Vocês querem uma família preservada? Vocês querem uma família que viva o Evangelho? Invistam nas coisas de Deus. O que Caleb está fazendo para a família dele é lindo. Caleb está ouvindo a filha dizendo assim: pai, eu tenho compromisso com o seu Deus. Eu tenho compromisso com Deus e eu quero plantar nessa terra. Eu quero que essa terra seja uma terra forte. Eu quero que essa terra seja uma terra prometida. Dai-me as fontes de água. Mas Caleb não dá só umas fontes de água. Ele dá as superiores e ele dá as fontes inferiores. Ele dá todas as fontes de água para sua filha. Ele diz assim: você quer ser forte? Aquilo que o meu braço pode te dar eu dou, porque você está no caminho do Senhor. Irmãos, invistam em famílias fortes. Sim, sejam duros diante dos desafios externos. Não deixem que as ideias desse mundo entrem na cabeça das suas famílias. Sejam firmes como foi Caleb, mesmo que o mundo exija o nosso bom senso, tenha o seu bom senso baseado na palavra do Senhor e na lei dele. Não dê meias palavras aos seus filhos, não ofereça meias respostas, ofereça o que a palavra de Jesus tem a dizer. Viva um evangelho prático, de ações, realístico, não apenas de palavras. Tenha um testemunho em sua casa, diante de sua esposa. Tenha um testemunho em esposa diante de seu marido, diante de seu pai, de sua mãe, diante de seus filhos. Mas, meus irmãos, vamos investir na obra do Senhor. Samuel, se a tua filha te pedir, pai, irmã, qual é o seu nome? Vou te abençoar agora. Se a tua filha pedir assim: pai, eu quero fazer aquela viagem missionária para ir lá para a África, passar um mês do meu tempo lá, para eu ser abençoada pelo Senhor. Mas pai, custa tanto. Você fala assim: Isabela, eu te dou mais um pouco ainda para você ofertar lá. Quando o teu filho chegar e falar assim: mãe, pai, eu quero ir naquele retiro da igreja. Faça todo o sacrifício possível. Dê muito mais do que se pede. Marido, esposa, quando seu marido chegar para você e falar assim: vamos orar juntos, pare o tempo. Dedique tudo. Se dobre junto. Entenda que não há investimento melhor do que investir dentro da tua casa na vontade do Senhor. Se o teu filho chegar e falar assim: pai, vamos ler a Bíblia, vamos fazer um culto, pare tudo. Invista naquilo que é do Senhor, para a sua casa. Precisamos voltar aos cultos do lar, irmão. Precisamos voltar a ler a Bíblia com os nossos esposos e com os nossos filhos, a investir o nosso tempo, os nossos recursos naquilo que é do Senhor. Nós temos tempo para tantas coisas. Nós temos tempo para tanto trabalho, para tanto enfado. Mas qual tempo nós temos colocado diante da nossa casa para Deus? Qual investimento nós temos feito para Deus? É um investimento raso. Quando nos pedem algo para o Senhor, nós damos só uma fontezinha, aquela que está sobrando, aqueles 2 minutinhos antes de dormir, aquele córregozinho de água que ninguém quer. Ou nós estamos falando assim: Senhor, eu quero dar para a minha família as fontes superiores e as fontes inferiores. Eu quero dar o meu melhor para o Senhor, ó Deus. Eu quero dar o meu melhor porque a minha filha tem seguido o caminho do Senhor. Dê o seu melhor para Deus, irmãos. Você quer ter uma família preservada? Dê o seu melhor nessa igreja. Traga a sua família para cá. Traga a família dos seus vizinhos para cá. Dê o melhor do seu tempo para Deus. Eu costumo brincar com os pais lá da igreja. Eu falo assim: pai, você já falou de Jesus para o seu vizinho? Aí ele fala assim: não, pastor, ainda não. Aqueles meninos lá, todos pecadores, que são terríveis, quer saber de pagode. Fala assim: sabe que eles vão namorar sua filha, né? Como assim, pastor? Eu falei: vizinho, irmão, conversa, né? Evangeliza
Veja logo enquanto é tempo. Isso é uma motivação incrível, rapaz, para os pais. Está começando a chegar menino na igreja. Irmãos, a gente precisa dar o melhor do nosso tempo. O melhor do nosso tempo, o melhor do nosso recurso, o melhor daquilo que somos. Deus não é um Deus de sobras. Com uma fonte de água não se faz colheita. Mas quando pedimos para o Senhor, devemos dar as fontes superiores e inferiores para Ele. Antes de nós orarmos, irmãos, lembre-se. Grandes são os desafios externos hoje. O bom senso muitas vezes manda nos calar. Mas Deus manda que nós abramos a nossa boca com coragem e tranquilidade. Grandes são os desafios de hoje. E a falsidade habita no meio da igreja. Deus nos convida a um evangelho prático, vivido, entregue. Grandes são as preocupações com os nossos filhos. Deus nos convida a uma vida de testemunho, em que as nossas ações nos constrangem. E mediante os desafios da vida, que a gente possa entregar tudo. A gente possa dar o nosso melhor na nossa casa, o melhor do nosso tempo para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos diante do Senhor. O melhor do nosso tempo para Deus, o melhor dos nossos recursos para Deus, que nós possamos dar as fontes superiores e inferiores de nossa vida e entregá-las no caminho do Senhor, porque é Ele que faz prosperar, é Ele que abençoa a nossa casa, é Ele que cuida da saúde dos nossos filhos. Feche seus olhos. Ah, Deus, vem alcançar as nossas casas nesse tempo, Pai. Talvez a gente esteja tão distante do Senhor, Pai. As nossas casas estão tão frias sem a Tua presença. Estamos, Senhor, como povo de juízes, adorando outros deuses, nos distanciando do Senhor, adorando a Deus o dinheiro, adorando o prazer, adorando, Senhor, os pecados desse mundo, adorando o entretenimento. A Deus nos faz aprender com a família de Caleb nessa manhã, Deus. Nos retoma, Senhor, para os Teus caminhos, Deus. Nos faz entender que não há alegria verdadeira sem o Senhor, que não há bênção verdadeira que não esteja na terra que o Senhor deu, que não há vida, Pai, abundante, que não esteja consonante a Tua palavra. Ah, Deus, em nome de Jesus, diante das ideias deturpadas desse mundo, nos dá intrepidez e força, Deus, que sejamos uma geração que fala da Tua palavra com verdade e não com bom senso, que possamos, Deus, ter um compromisso firme com o Senhor, que nas nossas casas, ó Pai, possamos viver os cultos nos lares, possamos viver os momentos de oração, possamos viver os momentos de louvor, Deus, que vivamos um evangelho prático, que entra nos nossos trabalhos, que entra nas nossas amizades, que entra nas nossas escolhas, que entra nas nossas palavras, que transforma a nossa vida. Quebra, Senhor, o coração daquele Pai que está cheio de falsidade aqui nessa manhã. Quebra aquele que entrou aqui como um sepulcro caiado, Deus, tão bonito por fora, mas podre por dentro. Quebra, Deus, em nome de Jesus. Transforma essa vida nessa manhã, Deus. Perdoa os pecados, limpa as impurezas, Senhor. Ah, Deus, mas que esse homem, essa mulher, essa família possa sair daqui, Deus, em Teus braços, Senhor. Possa sair daqui transformado pelo Teu Espírito, com compromisso renovado na Tua palavra. O Senhor conhece os corações nessa manhã. O Senhor conhece aqueles que estão distantes, ó Deus. Vem inundar a nossa vida do Teu perdão e do Teu amor e nos fazer viver um evangelho prático diante do Senhor. Ah, Deus, transforma o nosso testemunho, porque ainda há tempo. Os nossos filhos ainda estão olhando, Deus, eles ainda estão olhando. As nossas esposas, os nossos maridos, eles ainda estão olhando. Ah, Senhor, nos ajuda a nos voltar a Ti, Deus. Nos ajuda, Pai. E que nessa manhã nós possamos assumir um compromisso de entregar para Você nada menos do que
nosso tempo, o melhor da nossa casa, o melhor do nosso trabalho, o melhor do nosso recurso. Deus, que em nome de Jesus sejamos como Caleb, pai do Max. Demos o melhor, porque nós sabemos que é um investimento no reino do Senhor. Nos ajuda a investir nosso tempo em nossas casas. Nos ajuda, Senhor, a nos dobrar como família diante do Senhor. Preserva, Deus, a nossa família nesses dias. Aqueles que estão distantes, traz de volta, Pai. Traz os filhos que estão perdidos, os esposos, Pai, que estão perdidos, as mães e os pais que estão distantes. Deus, traz de volta. Mas que eles possam olhar para nós, Deus, como Marcos olhou para Caleb, e ver a transformação do Senhor em nossa vida. A começar em mim, Senhor, quebra corações. Nós oramos em nome de Jesus.